Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago finalmente o meu ranking das minhas leituras do primeiro trimestre de 2026. A minha intenção não era demorar tanto para trazer, né, esse ranking, mas infelizmente, né, não consegui aí trazer tão cedo quanto eu gostaria. Quem acompanha aqui os vídeos do canal, quem acompanha os meus resumos, né, do trimestre já sabe como é que eu costumo fazer os rankings aqui, mas esse primeiro resumo aí de leitura de 2026 eu resolvi fazer o contrário e ao invés de mostrar as leituras das piores para as melhores, eu vou mostrar das melhores para as piores. Porque, na verdade, não teve nenhuma leitura pior, assim, uma leitura ruim. Todas as leituras foram muito boas ou ok, assim. Não teve nenhum livro que eu não gostei de ler no primeiro trimestre. Eu também não considero que, nossa, eu li livros incríveis e maravilhosos. Eu gostaria de ter até lido livros melhores, né? Mas, ainda assim, eu fico feliz de não ter tido nenhuma experiência ruim no primeiro trimestre, né? Até porque nesses últimos meses aí, tirando janeiro, de fevereiro até abril, foram meses, assim, muito difíceis. Eu fiquei meio de ressaca, assim, e eu não tava conseguindo ler nada. Foi meio difícil, assim, de pegar boas leituras, mas não no sentido de serem leituras boas, leituras que eu gostei. E sim, leituras que me fizessem continuar ali naquele ritmo, né? Eu levei muito tempo pra ler vários livros. Então, no geral, assim, eu não tenho aquela sensação de que, nossa, foi um trimestre incrível, assim. Foi um trimestre bom, assim, eu li boas coisas, mas eu ainda estou com expectativas, né, de nos trimestres seguintes continuar melhorando. A gente tá agora no meio do segundo trimestre, eu ainda estou assim em busca, né, de leituras incríveis, leituras maravilhosas, então espero que quando eu voltar aqui para fazer o segundo update do ano, eu traga leituras ainda melhores. Antes da gente começar efetivamente com a lista, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Vaneia de Papel. Independentemente se você já é velho de casa ou se você chegou agora, também deixa o seu like nesse vídeo para poder me ajudar na divulgação e mostrar para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Então agora, vamos para a lista. São 13 livros no total. É uma quantidade menor, né, do que a média que eu costumo ler, assim, durante 3 meses, mas ainda tem bastante coisa legal pra gente falar e vamos então começar aí das minhas melhores leituras até aquela que foi boa, mas nem tanto. Eu acho que o meu maior destaque do primeiro trimestre foi Toda a Minha Ira, da Sabata Heer. Quando eu li esse livro, eu falei bastante sobre ele, e até durante a leitura mesmo, eu fiz vários vlogs em que eu tava lendo esse livro, e quando eu finalizei, assim, eu já sabia que ele iria entrar pra minha lista de melhores do ano. Se eu não me engano, eu terminei esse livro em janeiro ou fevereiro, e assim, desde então eu não paro de pensar nele, eu sempre me vejo, né, me pego, assim, pensando nessa história. É um livro YA, que é algo que eu não costumo ler mais com tanta frequência, eu sempre falo isso, né, que hoje em dia eu não consumo mais tanto esse tipo de literatura, mas ainda assim foi um livro que, nossa, me pegou, assim, de um jeito muito especial. Eu gostei muito dessa história, ainda que não seja uma história muito feliz, tá? Uma história bastante triste, bastante dramática. A gente tem aqui muitos temas pesados sendo abordados, como alcoolismo, como xenofobia, abuso e outras tantas coisas, assim, violência doméstica, enfim, várias coisas que são abordadas. Até recomendo que você dê uma olhada na lista de gatilhos, que tem logo na uma das primeiras páginas aqui do livro. A própria autora deixa uma lista de gatilhos, que é justamente para a pessoa já ir preparada. Tem muito assunto, assim, pesado. É um livro que tem um clima, assim, sabe, uma vibe um pouco mais triste, pesada, mas ainda assim é um livro YA, então ele tem também momentos leves, ele tem momentos de romance, ele tem momentos, assim, engraçadinhos, momentos fofos, e eu acho que tudo isso faz compensar aqui as diversas outras temáticas mais pesadas que o livro tem, né, daquela equilibrada. Eu sou muito fã dessa autora, né, da Sabata Heer, e eu acho que, assim, ela me provou que ela não erra, porque ela sabe escrever fantasia, ela sabe escrever livro contemporâneo, ela é realmente uma autora diferenciada, e fica uma super recomendação. Pra quem também acha que já saturou essa coisa do YA, sabe, ai não, tô velho pra ler YA e tal, eu acho que esse aqui ainda é um dos que vale muito a pena, assim, você dar uma chance. Eu esqueci de falar, mas eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Um outro livro que eu também dei 4 estrelas e meia e que foi um dos melhores, né, logicamente, desse primeiro trimestre, foi Mau Hábito, da Alana S. Porteiro. Essa é uma autora que foi meu primeiro contato, né, com ela. Esse livro eu li pro Piquenique Literário. É uma história muito impactante, né, que vai falar aí sobre uma protagonista que é uma menina trans e que já se entende trans desde muito nova. Então ela vive ali, né, naquele universo masculino, ela vive ali tendo que se colocar pro mundo como um homem, como um menino, né, no caso, enquanto ela é criança, mas por dentro ela já se entendendo, assim, né, que estava vivendo uma situação em que aquele corpo não necessariamente representava quem ela era. Então, é uma história, assim, muito que fisga você mesmo, sabe? Que coloca você dentro dessa cabeça dessa menina e todos os dilemas, todas as coisas complexas que estão acontecendo ali dentro dela, e você vai vivendo aquilo junto com ela, né? O livro, ele traz alguns flashes, assim, ao longo da vida dela, né? A gente pega desde o comecinho ali, da infância até a idade adulta, e a gente vai acompanhando
contando, né, diversas coisas que vão acontecendo, ali montanha-russa mesmo de emoções que vão acontecendo e situações também bastante complexas que vão acontecendo com ela. Como eu falei, uma leitura muito intensa, muito impactante, muito emocionante. Eu também falei muito desse livro quando eu li, também foi um livro que eu, né, li lá no comecinho do ano e desde então ele já me impactou bastante. Foi um livro também que me fez entrar em contato com uma cultura que eu ainda não tinha muito conhecimento, né? Esse livro se passa na Espanha. É uma região bastante humilde, é uma região em que a gente tem ali contato com violência, contato com pessoas que são dependentes químicas, e aí tem toda aquela... Como o livro ele se passa meio que ali nos anos 80, né? Então a gente tem muita coisa daquela época sendo representada, né? A música é muito presente, até uma coisa que eu não falei sobre Toda a Minha Ira, mas também a música é muito presente naquele livro. E em Mau Hábito também, são 2 livros que tem a música quase que como um personagem, ele fazendo parte da história mesmo. É super recomendado que vocês ouçam as playlists desses livros, porque elas são muito importantes, elas acabam contando uma história junto com aquela que a gente tá lendo. E, enfim, um livro que me marcou muito. Eu também é um livro que eu sempre me pego pensando nele. Eu fiquei apaixonada, assim, por várias das personagens que acompanham a nossa personagem principal aqui. Muitas delas ficaram ali marcadas comigo. Eu tenho cenas desse livro ainda muito marcadas na minha mente. Esse livro tem um dos finais mais lindos, assim, que eu li recentemente. Eu amei o final desse livro. Achei muito significativo, achei muito, sabe, aquela coisa que você sente que... aquele desfecho, sabe? É muito gostoso, assim, ler o final desse livro. Eu gostei muito dessa leitura e fica aí também mais uma das recomendações desse início desse vídeo. O Vento Sabe Meu Nome também foi mais uma leitura que eu dei 4 estrelas e meia, então a gente tem esse top 3 de livros que eu dei 4 estrelas e meia, quase ali 5 estrelas. Esse é o livro da Isabel Allende, foi a minha primeira experiência com essa autora. Eu nunca tinha lido porque eu sempre tive muito receio, muito medo de ler. Eu sentia que ela era uma escritora, assim, que tinha uma escrita muito cabeçuda, muito difícil, uma coisa meio Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu tinha essa impressão de que ela ia mais por esse lado, assim, de uma escrita muito confusa. E quando eu peguei esse livro e eu comecei a ouvir o audiobook, né, porque como eu tinha acesso ali pelo Audible, eu falei, vamos tentar pelo audiobook pra ver como é que é. E aí quando eu fui pegar esse audiobook, né, fui lendo assim, fui ouvindo e fui vendo como a escrita foi me envolvendo, eu fiquei muito surpresa, porque eu realmente achei que ia ser algo muito mais complexo, muito mais, assim, sabe, um vocabulário super difícil, uma escrita muito cheia, sabe, bem rebuscada. E não foi isso que eu encontrei. Encontrei uma escrita que, ainda que, assim, seja um livro que tem como gênero principal, né, ser uma ficção histórica, é um livro que vai falar ali sobre a Segunda Guerra, principalmente Segunda Guerra, mas também fala bastante sobre os dias de hoje. Ainda assim, ele, mesmo quando se passa ali, mesmo quando ele tá contando sobre o passado, ainda assim não é uma escrita difícil, não é uma escrita rebuscada. Eu achei uma escrita muito tranquila e muito gostosa, muito fluida. Não é um livro muito rápido, mas ao mesmo tempo ele flui bem. Então eu perdi, assim, o medo, né, fiquei com vontade de ler outros livros da Isabel agora. Foi também um livro que me emocionou bastante, um livro que me impactou muito. Eu fiquei um pouco decepcionada quando eu fui no encontro do piquenique, né, que também foi um livro que a gente leu pro clube, e muitas pessoas não gostaram desse livro, né? Muitas pessoas que já leram outras coisas da Isabel falaram que, esse aqui foi o livro mais fraco que eu já li dela, né, não foi um livro que eu gostei tanto. E eu fiquei assim, gente, mas se eu já amei esse, o que será que eu vou achar dos outros, né? Porque eu amei muito esse livro, eu realmente fiquei muito impactada. Eu adorei os personagens, assim, muitos deles, né, eu fiquei muito envolvida pelas histórias deles, então eu fiquei, assim, chocada com as opiniões das pessoas que não tiveram essa experiência, sabe? É muito curioso, né, essa coisa de você ler livro para clube do livro, porque é isso, né? A gente vai encontrar várias opiniões, sempre gera, né, muitos debates, cada um com seu ponto de vista, mas eu realmente fiquei chocada de ter visto que não teve tanta gente que amou, assim, esse livro, tanto quanto eu amei. Mas fiquei, né, como eu disse, bastante interessada em ler outros livros da autora. Se você tiver aí uma indicação, não sei se eu já devo ir para Casa dos Espíritos ou ler algum outro livro antes dele, né? Porque A Casa dos Espíritos é aí, né, a grande obra da autora, né, o livro mais famoso dela, e o livro também que mais me assusta, né, não vou mentir pra vocês, ainda me causa, assim, um pouco de... tenho ainda um pouquinho aquele medinho, assim, de ler, mas eu quero muito me aventurar em outros livros da Isabel, porque achei incrível, realmente incrível, por isso que ele está aqui entre os destaques do trimestre. Agora vamos entrar aí naquela faixa de livros bons, livros legais, mas que não foram, assim, excelentes, né, então livros 4 estrelas, e vou começar por No One is Safe, da Ellie Marney. Eu falei recentemente desse livro em algum dos meus últimos vlogs. Foi um livro que foi bastante complicado, assim, meio complexo falar sobre ele, porque ele está inserido em um universo da Ellie Marney, né, um universo que tem uma outra trilogia, né, que se iniciou essa história. Então a gente tem ali o início da história com None Shall Sleep,
E depois a gente tem, né, o fim da trilogia, né, esse é o primeiro, né, None Shall Sleep, aí depois vem os outros dois, e esse livro ele se passa alguns anos depois do final do terceiro livro. Então, por isso que eu evito falar, assim, sobre a sinopse dele, porque a sinopse, ela já conta bastante do que aconteceu no último livro da trilogia. Mas, basicamente, a gente tem um personagem que ele vai tentar resgatar ali quem ele é, e ele vai contar com a ajuda de uma outra personagem, uma policial. Foi um livro que eu gostei bastante, eu gostei de rever esse personagem, apesar de ser um personagem muito complicado, assim, de você falar que gosta, mas ainda assim foi interessante ver essa jornada dele. Foi uma história, assim, que me manteve interessada do começo ao fim. Eu acho que não é um livro incrível, né, eu não acho, assim, um livro tão bom quanto os outros 3, né, da primeira trilogia, mas eu tô interessada pra ver as continuações, porque a Ellie Marney vai dar continuidade a essa história, se eu não me engano, vai virar mais uma trilogia. Então eu tô bem interessada em ver pra onde essa história vai nos próximos livros. Um outro livro que eu também gostei bastante foi Pactos Mortais, também levou aí 4 estrelas. Mais um livro também que eu comentei bastante sobre ele em vlogs passados. Esse é um livro de mistério, né? Um livro que a gente tem ali duas histórias que se cruzam, né? De duas protagonistas, né? Duas mulheres que vão ter suas histórias entrelaçadas por motivos muito peculiares. As coisas começam a dar muito errado depois que essas mulheres se encontram. E aí a gente vai ter ali uma série de reviravoltas e coisas, assim, mirabolantes que vão acontecendo ao longo da história, que vão deixando a gente cada vez mais chocado com tudo que tá acontecendo. Eu achei um mistério muito redondinho, muito bem feito, do começo ao fim. É aquele mistério que é extremamente bem feito, bem fechado, não tem ponta solta, não deixa a gente muito confuso, ele realmente vai entregando as coisas ao longo da história e você vai entendendo, e tem muita coisa que eu consegui descobrir antes, mas ainda assim não estragou a minha experiência, porque eu sinto que o autor ele estava meio que fazendo de propósito, sabe? Ele estava entregando algumas coisas pra gente antes do momento, para que realmente a gente conseguisse juntar as pontas, e quando chegasse a grande revelação, a gente tivesse aquela satisfação de ver que a gente descobriu. Então eu fiquei bastante feliz com essa história, assim, né, de ter conseguido encontrar um mistério tão bem feito, assim, né, porque a história não é muito feliz, né? Uma história bastante pesada, inclusive. Mas gostei muito. Também recomendo aí pra que quando você tiver a fim de ler aquele mistério que te prenda, que te deixe muito, assim, querendo saber o que vai acontecer, leia Pactos Mortais, que você não vai se arrepender. Agora eu vou falar de um livro polêmico. Metade da idade dele, um livro da Jennette McCurdy, que é o primeiro livro de ficção dela, porque até então ela tinha lançado apenas o livro de memórias dela. E esse livro, ele lançou bem recente aqui no Brasil, né? Eu li assim que ele lançou, peguei esse livro no dia do lançamento lá fora, mas ele veio pra cá recentemente também. E desde que ele chegou aqui no Brasil, já tá causando aí, assim, um burburinho, tá causando polêmicas, né, muitas polêmicas, polêmica atrás de polêmica, gente falando, assim, absurdos desse livro, né, odiando, enfim, falando que é um livro que romantiza abuso, que é um livro que romantiza pedofilia, assim, gente, umas coisas que, olha, eu estou assustada. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas ainda assim tô meio assustada, né, com a repercussão toda negativa que esse livro tá tendo. Eu, particularmente, gostei dessa história, né, eu dei 4 estrelas. Não acho que é um livro excelente, acho que é um livro que tem sim os seus defeitos, mas eu, gente, tenho pra mim que se você é aquele tipo de leitor que não precisa que o autor te diga o que pensar, eu acho que esse é o tipo de livro pra você. Porque a gente, às vezes, tem essa expectativa, acho que muito hoje em dia também, isso acontece muito hoje em dia. As pessoas têm uma expectativa de que a obra de ficção deixe tudo muito mastigado no sentido de falar exatamente o que é certo e o que é errado, o que você deve entender como certo e errado. Se não disser pra você o que é certo e errado, automaticamente é porque tá romantizando, ou, ah, meu Deus, não tá falando, não tá condenando essa situação, tá passando pano, não sei o quê. E eu acho que esse livro, ele acaba navegando, né, ficando nessa linha muito tênue entre essa coisa da romantização e da condenação, enfim, mas eu acho que vai muito pra esse lado de que, assim, eu sinto que a Jennette McCurdy tá colocando na sua mão, na mão, né, de quem tá lendo, na nossa mão. Então, nós, enquanto leitores, precisamos ter esse senso crítico, gente. A gente precisa conseguir ler uma história que é, sim, sobre um assunto, sobre um tema muito delicado, que eu acho importante frisar. Até vi um vídeo recente, se eu não me engano foi da Pan, falando sobre essa questão de que, assim, gente, esse livro ele não retrata pedofilia, ele retrata, sim, um relacionamento problemático, um relacionamento em que a gente tem ali relações de poder muito complexas. É um professor se relacionando com uma aluna, mas vamos dar nome aos bois, entendeu? As coisas não são exatamente como as pessoas estão falando por aí. Ela não é uma criança, ela é sim menor de idade, ela tem 17 anos, e esse professor com quem ela se envolve tem 40 anos, mas ainda assim a gente precisa entender a complexidade desse relacionamento e entender que sim, ele é moralmente errado? Sim. Ele é criminoso? Não necessariamente. Só que, ao mesmo tempo, existe todo um ambiente, isso foi uma coisa que eu falei no vlog quando eu terminei de ler esse livro. Eu acho que esse livro ele deixa muito claro, a história deixa muito claro que todas as atitudes da protagonista, da Waldo, elas vêm muito de um lugar de o ambiente em que ela cresceu, as influências que ela recebeu, quais são os modelos, quais são os exemplos que ela tem de relacionamento, quais são os exemplos que ela tem de mulher mesmo, sabe? De como ser uma mulher, de como ser uma menina, de como ser, enfim, uma pessoa
do tempo dela, né? Quais são as amizades que ela tem? Quais são as pessoas que ela tem para se espelhar? Então tudo isso reflete em quem ela é. E aí as atitudes dela são tomadas com base nisso, com base no ambiente em que ela cresceu, né, e vive, e todas as outras coisas que acontecem ao redor dela. E a gente precisa, sim, enquanto leitor, ter o nosso senso crítico e não esperar que o autor, a autora, conte tudo pra gente, fale, olha, isso aqui que tá acontecendo é extremamente errado, tá? Isso aqui é abuso, isso aqui não tá certo, isso aqui não é legal. Então, assim, você precisa também saber, gente. Você precisa entender o que tá acontecendo ali na cena e pensar, cara, isso aqui, né, tem nome e não é amor. Isso aqui tem nome e não é um relacionamento saudável. A gente precisa entender isso sozinho, entendeu? Se você precisa que sempre o autor mastigue tudo pra você, esse livro não é pra você. Esse é o meu ponto, assim. Mas, ainda assim, eu acho que esse livro, sim, peca em alguns pontos. Eu acho que a Jeanette, ela tem uma voz, enquanto autora, que é muito monótona. E eu acho que funciona muito no livro dela, de não ficção, mas nesse livro o tom fica um pouco esquisito, entendeu? Essa monotonia toda, ela fica um pouco esquisita. Eu acho que falta um pouco de emoção, sabe, pra certos momentos ali da história. Eu acho que a gente tem ali uma menina de 17 anos que nem sempre se comporta como uma menina de 17 anos, e isso, ao mesmo tempo que pode ser um defeito, também pode ser uma característica mesmo, que a Jeanette pode ter escolhido colocar no livro de maneira proposital. Então fica aí essa dúvida. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que ela poderia ter desenvolvido melhor, e tem coisas que ela poderia não ter deixado tão na cara, assim, ao mesmo tempo, como eu disse, né, tem coisa que ela deixa pra você escolher o que pensar, pra você entender sozinho, mas também tem outras coisas que ela mastiga demais a mensagem e repete demais uma mensagem que eu já tinha entendido e não precisava ficar repetindo de novo. Então, é um livro um pouco, assim, que vai tentando se entender ao longo do caminho, mas ao mesmo tempo é um livro curto, então não tem muito tempo pra gente desenvolver muita coisa. Então, assim, por isso que eu digo, é um livro que eu, no fim das contas, pra mim, foi bom, né? Eu não vou dizer pra você que eu gostei da experiência, que foi super legal, porque não foi, gente. É uma história muito desconfortável. Eu fiquei extremamente incomodada do começo ao fim, mas, ainda assim, é um livro que eu reconheço a qualidade, assim, sabe? Enquanto obra literária, eu reconheço a qualidade, mas eu acho que realmente não é pra todo mundo. O Retorno do Rei, também mais um livro que eu dei 4 estrelas, ele vai encerrar aqui esse bloco de 4 estrelas. Eu ia pegar o livro, gente, mas ele tá lá em cima na minha estante, eu não consegui pegar, então vou deixar a capa aqui pra vocês verem. E assim, pra mim, esse livro foi aquela sensação de finalmente concluir uma grande história, né? Eu comecei a ler esse livro ano passado, foi uma buddy read que eu fiz com a Paloma. Foi muito bom ter com quem conversar sobre essa história, foi muito bom poder trocar aí essas figurinhas com a Paloma, e a gente teve opiniões muito parecidas, né? Sentimentos muito parecidos. E é isso, a gente termina essa história com aquela coisa, né? De, nossa, concluir realmente algo muito grandioso. Dá pra ver que, assim, gente, Tolkien, ele não é o Tolkien à toa, sabe? Senhor dos Anéis não é uma história considerada uma das maiores aí da fantasia, da literatura, à toa. Nada é à toa. Tudo faz muito sentido quando você lê a história, quando você entra em contato com esse mundo, né, com a Terra-média, com a escrita do Tolkien. Tudo faz muito sentido. Você entende por quê que tanta gente é fã, porque que tanta gente considera aí como a maior história de todos os tempos de fantasia. E é uma história que eu falo, gente, se você gosta de fantasia, você tem sim meio que obrigação de ler. Nem que seja ler só o Hobbit, nem que, sabe, seja pra ler alguma coisinha, mas assim, começa com o Hobbit, lê um pouco, vê o que você acha, pra você ver a influência que Tolkien tem em tantas histórias de fantasia que a gente tem hoje. Então é muito legal, assim, de poder ver onde tudo começou, né, digamos assim. Então eu fiquei realmente muito feliz de poder encerrar essa história. Agora, livros que foram menos de 4 estrelas, eu tenho 3 livros aí que eu dei 3,75, e o primeiro que eu trago pra vocês aqui nessa parte da lista é How to Kill a Guy in 10 Dates. Gente, esse livro é uma loucura, porque ele é uma mistura de terror com comédia, com suspense, com comédia romântica, com romance, com tudo tem direito. Então, assim, ele é uma grande salada, ele é uma grande farofa, e eu achei muito gostoso, tá? No fim das contas, foi um livro, assim, que eu gostei bastante, ainda que não tenha sido, assim, nossa, uma leitura incrível. No geral, é um livro muito divertido, que vai ter, sim, os seus momentos meio tensos ali, vai ter gente morrendo, vai ter sangue voando, cabeça decepada, coisa assim. Vai ter a sua parte de violência, a sua parcela ali de violência, mas ao mesmo tempo, ele é um livro que tem um tom muito leve, um tom muito engraçado. Então, se você gosta de histórias, por exemplo, como Casamento Sangrento, ou Entre Facas e Segredos, essa coisa assim, que é uma mistura de comédia com suspense, né, e terror, e enfim, é uma leitura que eu super recomendo, e ele também tem aquela pitadinha de romance, né, afinal de contas, essa protagonista, ela tá ali naquela situação em que ela vai conhecer caras, né, ela vai ter ali primeiros encontros, né, aqueles speed dates, né, que tem lá fora bastante, e aí ela vai conhecer esses caras e coisas acontecem, pessoas vão começar a morrer no meio desses encontros que as pessoas estão tendo, então é uma coisa muito louca. Tem todo um paralelo que é traçado entre filmes de comédia romântica e filmes de slasher, que é muito legal de ver, assim. Se você tiver como, ouça o audiobook, gente, porque o audiobook desse livro é a coisa mais maravilhosa. Ele tem vários efeitos sonoros, a narradora é muito boa, também tem um narrador também, né, tem uma mulher e um cara
que narram. Os dois são muito bons, mas os efeitos sonoros foram realmente aquilo que tornou o livro ainda mais incrível pra mim, a ponto de, assim, os efeitos sonoros chegarem a me assustar, sabe? Então eu tava ali, né, lendo, querendo ou não, uma história de terror, e eu chegava a tomar uns sustos por causa desses sons que a gente tinha ali durante a história. Então, amei o audiobook, e no fim das contas foi um livro muito divertido, né? Mas ainda assim teve também seus pontos ali, achei que algumas coisas ficaram meio, né, deixaram um pouco a desejar, acho que o equilíbrio entre romance e comédia e suspense, mas não foi muito bem feito. Foi um livro um pouco previsível pra mim, né? Alguns dos twists eu já previ, assim, com bastante antecedência, então não foi nada muito surpreendente, mas ainda assim uma história que eu super recomendo e eu gostaria muito de ver aqui no Brasil um dia. A Volta da Chave, acho que a autora é a Ruth Ware, também foi um livro que levou aí 3,75. Essa já é uma história de mistério, assim, de thriller, que é um pouco mais clássico, né? Então a gente tem ali uma história que é levemente baseada em A Outra Volta do Parafuso, que a gente tem essa babá que vai morar nessa casa pra cuidar de 2 crianças, e aí lá coisas vão acontecer, né? Como sempre. É um livro que fica ali, você fica naquela dúvida se o que tá acontecendo é sobrenatural ou não, o que tá rolando, e a gente vai tendo, né, várias reviravoltas, várias descobertas ao longo da história. Eu gostei bastante também, assim, de toda a vibe. Foi um livro que eu li muito rápido, porque ele me manteve muito curiosa pra saber o que tanto estava acontecendo ali, mas também ele acabou me decepcionando um pouco mais do meio pro final, assim, a resolução das coisas me deixou um pouco confusa, né, algumas coisas que aconteceram no final não fizeram muito sentido pra mim, e eu sei que não foi só comigo que isso aconteceu, porque a autora chegou a dar uma explicação oficial sobre o que ela colocou ali no final, de tanta gente que ficou confusa no final, porque não dava pra entender exatamente o que ela tinha colocado ali, como o que tinha realmente acontecido, o que era uma invenção, enfim, o que era mentira, o que era verdade. Então foi realmente algo que ficou muito confuso, e aí a autora teve que vir se pronunciar e contar algumas das coisas que ela pensou quando ela estava escrevendo ali o final. Então tem as suas questões, sim, esse livro, mas ainda assim eu achei bastante aquele tipo de história pra meio que tirar a gente da ressaca mesmo, sabe? O livro que você lê, assim, você nem vê o tempo passar, então super recomendo também esse mistério aí. E o último livro desse bloco de 3,75, A Queda da Casa Morta, da T.K. Fisher. Essa também foi uma autora aí que eu entrei em contato pela primeira vez. Essa é uma autora que tá começando agora a ser lançada aqui no Brasil. Ela é uma autora, assim, muito famosa lá fora, ela tem um monte de livro lançado lá fora, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, nós temos só 2 livros até o momento, e esse aqui acho que foi o primeiro. É um livro, gente, que mistura fantasia com terror, suspense. É um livro que é uma homenagem, uma inspiração aí ao livro do Edgar Allan Poe, né, A Queda da Casa de Usher, e é um livro bem curtinho, é quase que uma novela, e eu achei super interessante a maneira como a T.K. Fisher pegou a história original e colocou ali o toque dela pra poder transformar em alguma outra coisa, né, ela expande um pouco mais a história da Queda da Casa de Usher, mas vai pra lados um pouco diferentes do que a gente conhece na história original do Poe. Eu gostei muito, assim, dos elementos que a T.K. Fisher colocou aqui nesse livro, eu gostei muito da atmosfera que ela criou, eu me senti lendo um livro do Poe, isso eu achei bem legal, porque ela conseguiu realmente, assim, replicar o estilo do Edgar Allan Poe de escrever. Então, acho que, assim, ainda que não seja uma cópia, nada disso, mas ela tem um estilo que ela consegue mesclar aquilo que vem da obra original com aquilo que ela tá inserindo aqui por conta própria. Então eu gostei muito de toda essa vibe, eu gostei muito da maneira como ela foi conduzindo essa história, né, os elementos que ela coloca aqui. Eu sei que é uma história curta, mas ainda assim eu queria que o final tivesse sido um pouquinho, assim, mais desenvolvido, sabe? Eu acho que ele ficou corrido demais, assim, acho que ela poderia ter colocado umas páginas a mais ali pra desenvolver melhor o final. Mas tirando isso, eu gostei, eu queria muito que a Darkside lançasse os outros livros dessa série, que se eu não me engano é uma trilogia. Esse aqui tem uma história bem fechadinha, tá? Tem começo, meio e fim, mas eu gostaria de ver os próximos aqui, quem sabe um dia, né? Porque eu gostei muito desse primeiro. Agora, os 2 próximos livros que eu tenho pra conversar aqui com vocês são os livros que levaram 3,5 estrelas. E o primeiro deles é Run for the Hills, do Kevin Wilson, que é o autor de Nada para Ver Aqui, que é um livro que eu sou muito, muito, muito fã. Esse eu estava com grandes expectativas, justamente por gostar muito de Nada para Ver Aqui, mas foi um livro que ficou aí com essa nota mediana, porque eu, apesar de ter gostado muito de algumas coisas, né, algumas questões, principalmente relacionadas aos personagens, né, porque eu acho que o Kevin Wilson, ele sabe muito bem, gente, escrever personagem. Ele sabe escrever personagens excêntricos, diferentões como ninguém, mas eu acho que o enredo em si acabou deixando um pouquinho a desejar, sabe? Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento ali pra eu me importar um pouco mais com aquela história. A gente vai ver uma história aí de vários irmãos que são filhos do mesmo pai, mas eles não se conhecem, então eles vão entrar ali numa road trip pra confrontar esse pai
que teve várias famílias ao longo da vida e que abandonou todas essas famílias. Então, é uma história que teria tudo pra ser, assim, bem envolvente, engraçadinha, e ela tem, sim, o seu ponto ali de humor, né? É uma história que tem vários momentos que eu dei risada, mas eu queria ter me conectado mais com esses personagens, eu queria ter me importado mais com a história deles, e não foi tanto isso, assim, que eu encontrei. Então, por isso, não foi uma experiência tão boa quanto eu esperava, mas ainda assim, eu gostei muito. É, sim, um livro que eu recomendo. A gente já tem, se eu não me engano, 2 livros do autor lançados aqui no Brasil. Quem sabe esse também venha, esse foi o último lançamento dele. E se vier, eu recomendo sim que você dê uma chance. E o outro livro que também levou 3 estrelas e meia foi Se Liga, Danny Brown. É o segundo livro aí da história da trilogia, né, das irmãs Brown. Eu gostei desse livro tanto quanto eu gostei do primeiro, assim. Basicamente as mesmas questões que eu tive com um, eu tive com o outro. É um romance gostosinho de ler, é engraçado, tem esses momentos, assim, que você fica torcendo pelo casal e você fica, né, se divertindo junto com eles, com as coisas que vão acontecendo, com aquelas situações meio absurdas que vão acontecendo. Mas ao mesmo tempo é um livro que, pra mim, ainda faltou alguma coisa, assim, sabe? Pra eu realmente me apaixonar muito pela história. É um livro que tem bastante hot, não é uma coisa que eu gosto tanto. Eu acho que poderia ter um pouquinho menos de hot. Mas, fora isso, assim, é uma história divertida, é uma história, assim, que eu acho que vale a pena, porque a Talia Hibbert, ela é o tipo de autora que consegue colocar temas sérios, né, junto com coisas mais divertidas, mais engraçadinhas ao mesmo tempo. Então, ela equilibra bem essas questões, assim, um pouco mais sérias e outras mais tranquilas. Então, acho que isso torna a leitura também não só uma coisa pra você espairecer, né? Ela também vai debater algumas outras questões. Então isso é legal, mas ainda assim não foi aquele livro que me arrebatou, aquele romance, assim, que eu fiquei super empolgada lendo, né? E no momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu já estou lendo o 3º livro da trilogia. E no geral, assim, é uma história, né, das irmãs, assim, que eu acho que vale, assim, dar uma chance pra quem gosta de comédia romântica. Bom, chegamos ao final da lista e o último livro que eu trago pra vocês não é bem um livro, né? Na verdade é um conto, é super curtinho e que se chama The Six Deaths of the Saint. Esse é um conto que eu já tinha ouvido muita gente falar, que é assim, nossa, o melhor conto de todos os tempos, maravilhoso, meu conto favorito e tudo mais. Então eu tava com expectativas altíssimas, mas como a nota pode, né, já dizer aqui pra vocês, né, eu dei 3 estrelas, então não foi assim uma história que eu gostei tanto quanto eu imaginava que eu iria gostar. Eu demorei pra ler, tá? Por incrível que pareça, eu tava numa fase, assim, bem difícil, assim, de leitura, então eu não consegui ler tão rápido, talvez isso tenha me prejudicado, mas eu, assim, admito que sim, é uma história muito bem construída no sentido de fazer sentido, né? Você consegue se importar com esses personagens mesmo em pouquíssimas páginas, principalmente com a protagonista. Tem reviravolta, né? Tem revelações ali ao longo da história, então eu acho que ela constrói muito bem, mas ainda assim, eu acho que tem poucas páginas. Poderia ter um pouquinho mais, poderia ter o dobro de páginas, ali em torno de umas 70 páginas, mais ou menos, pra gente conseguir ter uma história que não ficasse tão cheia de lacunas. Eu entendo a proposta, né, de ser um conto e tudo mais, mas eu acho que tem lacuna demais pra que eu realmente me importasse com a história. Acho que se tivesse um pouquinho menos de lacuna, um pouquinho menos de saltos, porque o livro tem muitos saltos, assim, muitos momentos que vão realmente pulando, assim, e fica faltando coisas. Mesmo eu chegando ao final e conseguindo entender o que aconteceu, eu acho que se ela tivesse, né, colocado um pouquinho mais de páginas ali, eu sinto que eu teria gostado ainda mais, me importado ainda mais, e provavelmente eu teria tido essa mesma experiência que tantas pessoas aí tiveram, né, de amar e de dar 5 estrelas e tudo mais. Mas, de todo modo, é um conto que eu recomendo muito. Eu acho que vale a pena, assim, você dar uma chance se você ler inglês, né, um livro que não tem lançado em português ainda, mas esse livro foi o que me deixou mais interessada para ler outros livros da Alix Harrow, né, uma autora que tá lançando muita coisa recentemente. Eu espero que outras coisas dela, a gente já tem um livro lançado dela aqui, mas eu espero que outros também sejam lançados, porque, de fato, ela parece ser uma autora muito boa de fantasia e ela gosta muito de escrever fantasias em volume único, e pra mim isso é sempre maravilhoso. Bom, gente, então, essa foi a lista, esses foram os 13 livros que eu li no primeiro trimestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foram todos livros bons, assim, no fim das contas, não teve nenhum livro, assim, que eu não gostei, que eu não recomendo. Eu acho que todos esses livros têm o seu público e eu, no geral, recomendo todos eles pra vocês, mas principalmente os primeiros, né, que eu falei aqui no começo do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou se você quer ler alguns desses livros, se eu te deixei interessada aí por algum deles. Não se esquece, mais uma vez, de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E dando like nesse vídeo, você ajuda, né, o conteúdo a chegar a mais pessoas e também mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Eu vou ficando por aqui então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.